O jornalista Alan dos Santos foi alvo aí do inquérito sigiloso, ilegal, né, aberto por Dias Toffoli alguns meses atrás, onde foi pedido a ele que fosse até a corte para prestar um depoimento. Um detalhe, não foi, né, informado a ele se ele iria na condição de testemunha ou na condição de investigado. Os advogados de Alan não tiveram acesso a esse inquérito para poder, né, preparar algum tipo de defesa ou mesmo algum tipo de testemunho. É mais um capítulo num show de horrores por parte do STF. Nós temos que voltar um pouquinho no tempo para entender o que está acontecendo. Ainda, né, em 2019, o presidente da corte, o senhor Dias Toffoli, interpretou o regimento interno do STF, que diz que no caso de um crime acontecendo nas dependências do tribunal, poderia ser aberto um inquérito pela própria corte. Interpretou que as dependências do tribunal seria o Brasil inteiro, já que os ministros podem estar em qualquer lugar, né? E, enfim, um suposto ataque ao ministro, que ele considera como uma calúnia, uma difamação, seria então passível de se abrir um inquérito para você poder investigar tal crime. Mais do que isso, depois de criar, né, de ofício esse inquérito, ele indicou Alexandre de Moraes, sem fazer um sorteio, como manda o regimento interno aí, do STF, indicou quem ele queria para conduzir tal inquérito, sendo que o ministro Alexandre de Moraes, o indicado por ele, escolheu a dedo outros delegados, né, outra equipe policial para fazer aí as buscas, enfim, para fazer a investigação totalmente fora aí das regras usuais que nós temos no Brasil. O Ministério Público não foi chamado para fazer essa investigação, que seria, né, o caso. A procuradora, à época, deu, né, em parecer a opinião de que esse é um inquérito ilegal, que foge aí dos procedimentos usuais de investigação e que os seus procedimentos seriam nulos. Alguns integrantes do Ministério Público Federal que receberam pedidos aí de investigação também consideraram nulas essas ordens e devolveram essas ordens para o STF, né? Nós temos que entender o que aconteceu para nós chegarmos até aqui. O STF tem sido questionado pelo público de maneira profunda, a partir do momento que fica claro que nós tivemos no país um governo completamente corrupto, né, que foi o governo do PT, que encabeçou aí os maiores esquemas de corrupção da história do país, né, junto com outros partidos, outros empresários e com a própria imprensa, que deu guarida a essas atividades criminosas sem fazer a investigação necessária, né? Onde a imprensa só foi apoiar as investigações quando a porteira já tinha sido arrombada, quando o maior roubo da história do país já tinha acontecido. E não só, né, um roubo financeiro, mas uma atividade criminosa no ambiente político, no establishment político empresarial brasileiro, que tinha como objetivo, né, criar um sistema aí político ditatorial como na Venezuela. Foi comprado o Congresso, se conseguiu dinheiro para garantir aí verba, né, para as campanhas eleitorais, se mandou dinheiro até para garantir outras ditaduras fora do Brasil. E praticamente toda a corte, todo o STF atual, quase, né, toda a formação foi indicada por esses sujeitos, por esses governos aí corruptos, né? Então, nós nos questionamos que tipo de STF é esse que trabalha sistematicamente para atrasar investigações, que não condena ninguém, ao contrário, né? Recentemente liberou dezenas e dezenas de presos na Lava Jato, aparentemente se comporta sempre para proteger esses poderosos que saquearam o país, e muitos deles ainda estão no poder, né? Nós temos aí várias pessoas que foram apresentadas nas listas de propina da Odebrecht que estão em cargos de poder. Temos aí um Botafogo no Congresso Nacional, né, investigado, mas a investigação não anda. Nós estamos vendo exatamente o contrário, né? Esses sujeitos aí que são alvos de suspeitas profundas, gravíssimas de corrupção e de outros crimes, criam leis para dificultar a continuidade das investigações, como aconteceu na lei de abuso de autoridade, como aconteceu aí
nesse pacote pró-crime, que virou o pacote anticrime do Moro, né, e enfim, outras posturas aí da Câmara, e o STF anulou condenações, passou para a Justiça Eleitoral boa parte das investigações, que nós sabemos que a Justiça Eleitoral é menos dura nas suas penas, né, e coroou esse festival aí de impunidade com o fim da prisão após segunda instância, que mandou Lula para casa, mandou Zé Dirceu para casa e assim por diante, né? Não podemos esquecer que o próprio Dias Toffoli foi advogado do PT e trabalhou diretamente com o Zé Dirceu, né, quando estava na Casa Civil, e não viu problemas em tomar decisões que liberassem esses sujeitos do partido e seu próprio ex-chefe Zé Dirceu. Obviamente que isso causa uma revolta popular. As pessoas vão principalmente para as redes sociais e externam essa revolta, né, com esse estado de coisas. E o próprio Toffoli colocou que era preciso tomar uma atitude para frear as críticas. Ou seja, nós estamos falando aí de uma censura aberta. E o próprio Toffoli comemorou logo após a abertura desse inquérito, que é uma forma de intimidar, né, as pessoas, que o que ele chamou de ataques, na verdade eu chamo de críticas ao STF, tinham diminuído em 80%. E, portanto, o inquérito precisava continuar. Ou seja, ele mesmo está confessando que cometeu um crime, né? O próprio professor Carvalhosa, ele colocou isso, né? Colocou isso aí num tweet recente, acho que foi um post no Facebook. Dias Toffoli e seu companheiro Alexandre de Moraes transformaram o STF num tribunal de sessão, declarando no artigo 5º, inciso 16º da Constituição, no mais grave delito contra as liberdades públicas numa democracia. No comando desse tribunal de exceção, estabeleceram esses dois abusivos funcionários públicos um clima de terror mediante a prática continuada dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, violência arbitrária e invasão de domicílio combinados nos artigos 132, 146, 147 e 150 do Código Penal. Para que cesse as atividades delituosas, esses dois indivíduos devem a Procuradoria-Geral da República promover a imediata prisão preventiva de ambos, a fim de que deixem de ameaçar e ofender a cidadania brasileira. As pessoas e instituições da sociedade civil não devem obedecer e acatar qualquer medida determinada por esses dois elementos, comunicando imediatamente ao Ministério Público a respeito para as providências devidas, né? Então, é óbvio que se nós temos um procedimento que é sigiloso, onde os alvos, né, de eventuais críticas são eles mesmos os que determinam busca e apreensão, tomam decisões em relação à restrição de liberdade, sem que os advogados dessas pessoas tenham acesso ao porquê que isso está acontecendo, nós temos rasgados aí os preceitos mínimos para a existência de um Estado de Direito, né, para a própria existência de uma democracia. E o professor Carvalhosa coloca uma conclusão óbvia aí, né? Esses sujeitos deveriam estar presos, deveriam ser sacados dos seus cargos imediatamente, porque eles estão cometendo crimes contra a sociedade brasileira, né? Impedindo aí a nossa liberdade e perseguindo quem aponta aí o que está acontecendo. Não podemos esquecer também que nós temos esses sujeitos barrando processos de investigação que começaram aí contra eles, né? Nós tínhamos procedimentos na Receita Federal, no COAF, que questionavam certas transações financeiras e tais procedimentos foram impedidos de serem continuados por decisões do próprio Supremo, ou seja, é o Supremo tomando decisões para se blindar e impedir aí que a justiça alcance, né, os seus integrantes, o que basicamente é a definição de uma ditadura, né? Então, nós temos aí o Supremo investigando pessoas, coagindo pessoas para impedir que essas críticas continuem. E, em paralelo a isso, nós temos esse mesmo Supremo dando um salvo-conduto, um habeas corpus preventivo para um sujeito como o Verdivaldo, né, que, segundo o Ministério Público, participou aí dos crimes de hacking de autoridades para criar uma situação de anulação das condenações da Lava Jato, para que essa elite corrupta, né, possa então se ver livre aí, das penas que foram impostas a muitos deles. E aí, quando nós temos esse sujeito, esse tipo de postura acontecendo por parte da imprensa,
aí nós temos autoridades como o próprio Botafogo falando aí sobre a importância da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é só importante quando ela é baseada num crime, numa manipulação das informações para que essa mesma elite corrupta se veja livre aí das garras da justiça e possa continuar no poder, né? Então, tudo isso é a demonstração cabal que nós vivemos um estado de exceção. Nós vivemos uma situação no Brasil de estado de exceção, onde há uma cleptocracia em curso e nós temos muitas pessoas aí que claramente cometeram crimes ainda em posições de poder e nós temos um STF que não só, né, deixa de julgar, deixa de investigar esses crimes e passa a investigar, passa a atuar para impedir que se critique a situação. Novamente, nós temos claramente uma ditadura. Isso não pode ser aceito, né? O Alan dos Santos não foi prestar o depoimento porque não teve acesso ao inquérito. Nós devemos divulgar isso para o mundo. Hoje eu fiz alguns tweets em inglês e nós devemos exigir providências, né? É preciso aí retomar a campanha pelo impeachment desses ministros no STF, é preciso fazer aí denúncias na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso protestar e é preciso demonstrar o nosso repúdio a todos esses que dão guarida a essa postura ditatorial, né? Incluindo aí o que eu chamo de extrema imprensa, que recentemente se colocou em defesa do Verdivaldo, quando o Ministério Público Federal abriu a acusação contra ele, né, e não fala uma palavra sobre o que foi feito aí contra o Alan dos Santos. Nós tivemos também recentemente o Edson Salomão, que é o presidente de um grupo conservador em São Paulo, né, que foi até pior o caso dele, porque ele sofreu uma busca e apreensão na casa dele. Nós tivemos outros cidadãos sofrendo, né, esse arbítrio de busca e apreensão, até mesmo o general Paulo Chagas, que até brigou comigo porque eu falei que ele não devia aceitar isso, né, quando ele estava defendendo lá aquela CPI das fake news, o que eu não acreditei que ele estava fazendo, mas enfim, nós tivemos uma série de pessoas sofrendo esse tipo de agressão por parte de uma ditadura do judiciário que está se estabelecendo. É isso, pessoal. Até a próxima.